Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos na Sua presença com ações de graça. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Esteja, Pai, agora em nome de Jesus, aceitando a nossa adoração, aceitando o nosso louvor. Queremos te exaltar, Pai, nesse sábado à noite. Nós pedimos a Ti, Jesus, tem misericórdia de todos nós. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. Queremos pedir ao Senhor, esteja cuidando, Senhor, das nossas vidas, esteja nos direcionando para Te buscar, Te adorar, Te louvar e Te engrandecer. Hoje é o dia que o Senhor nos permite, Pai, Te adorar. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Santifica a Tua palavra com poder. Que nós possamos diminuir e o Senhor crescer. Que é isso que precisamos buscar, Senhor. A Tua graça, o Teu amor e a Tua imensa e maravilhosa misericórdia, Pai, é o que nós clamamos. Esteja agora consolando a família da pastora Yami, Senhor. Um momento difícil da perda, mas que o Senhor Jesus traga consolo para os filhos. Para que em nome do Senhor, o Senhor venha trazer a certeza no coração de todos os filhos que a pastora Yami cumpriu o seu papel, cumpriu a sua carreira aqui na terra, Pai. E ela estará com Jesus. Obrigado, Deus, por ter momentos com essa serva do Senhor. E obrigado porque o Senhor é fiel. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos essa noite. Esteja abençoando a todos que estarão comigo nessa live. Que em nome de Cristo, Pai, o Senhor venha com o teu amor, a tua misericórdia sobre todos. E que todos que estarão comigo, Pai, te adorando agora, que eu possa diminuir e o Senhor crescer através da tua palavra. E que nós possamos entender que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por esse momento. Obrigado porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês nesse sábado à noite. Que a graça de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Muito obrigado por você que é de São José, Jacareí, Pindamonhangaba, Sorocaba, Campos, por sempre estar comigo nesses momentos de adoração. Eu louvo a Deus pela oportunidade sempre de adorar a Ele, de louvar e engrandecer o nome dEle junto com vocês. É uma oportunidade que nós temos de nos unir na graça e ao mesmo tempo de intercessão, de louvor a Deus e de ouvir a palavra. Que o nosso coração esteja aberto a ouvir a palavra de Deus. Hoje é um dia um pouquinho triste para todos nós, porque a pastora Yami Sansei foi levada aos braços do Pai. E que nós possamos pedir ao Senhor que console todos os filhos. Eu sei que é um momento muito difícil, mas ela cumpriu a carreira, como Paulo diz, combateu o bom combate e guardou a fé. Que nós possamos orar pelos familiares agora e interceder por eles, pedindo ao Senhor que Ele venha, que através do Espírito Santo traga paz para os filhos e que todos continuem na fé no Senhor. A Yami Sansei muitos momentos ela nos abençoou de uma forma poderosa aqui em São José e também em Jacareí, com um grupo em japonês lá. Muita gente vai sentir falta dela, mas ela deixou um legado e esse legado nós devemos persistir, de levar o Evangelho, mostrar a salvação para todos que precisam da salvação em Cristo Jesus. Eu queria convidar você, por favor, a nós meditarmos hoje devocional no livro de Salmos. A partir da semana que vem eu vou fazer um devocional também no sábado, não só de Salmos, mas também de Provérbios, para que nós possamos um pouquinho meditar nos Provérbios também, livro de Salmos, Provérbios. Posteriormente nós vamos também em Eclesiastes. Eu quero compartilhar com você hoje no livro de Salmo de número 122.
que você possa compartilhar junto comigo, ler junto comigo esse salmo, que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Vamos meditar no salmo que Davi escreveu, que era um salmo onde as pessoas tinham a oportunidade de ir a Jerusalém e adorar a Deus no templo de Jerusalém. E eu queria compartilhar com você esta noite esse salmo de número 122. Abra aí a sua Bíblia, medite junto comigo a palavra do Senhor e vamos louvar a esse Deus para que o Senhor nos fale através desse lindo salmo em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz no Salmo 122, 2, Davi dizendo assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estavam os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros, a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Que belo salmo, né, irmão? Que belo salmo. Nós podemos meditar nesse salmo e entender que todos que peregrinavam até Jerusalém tinham um desejo no coração de estar na casa de Deus, de poder ir lá fazer sacrifícios pelos seus pecados, poder consultar os sacerdotes, sumos sacerdotes, poder falar, era um lugar de proteção, era um lugar onde eles poderiam adorar o Deus Todo-Poderoso. Era um lugar onde todo mundo conhecia a cidade de Jerusalém. Uma cidade fortificada, uma cidade onde tinha um rei segundo o coração de Deus, chamado Davi. Era uma cidade cujo templo tinha a Arca da Aliança. Era uma cidade onde eles buscavam a presença de Deus. Era uma cidade onde todos tinham o desejo de ir, de adorar. E todos iam em romaria, ou seja, todos iam em peregrinação até Jerusalém. E chegando em Jerusalém, eles iam cantando, iam adorando a Deus. A oportunidade de estar na casa de Deus. A oportunidade de louvar a Deus, de engrandecer o nome de Deus. Era tão lindo, tão belo saber que as pessoas tinham um desejo no coração de ir a Jerusalém. Eles tinham simplesmente tudo um só propósito: adorar a Deus, louvar a Deus na casa de Deus, que era o templo. Olhando para esse texto, eu estava meditando nesse texto, e nos dias atuais que nós estamos vivendo, eu queria tirar um tema para esse texto, que talvez você olhe para o texto e fale, mas Orlando, aonde você conseguiu ver isso? Eu queria fazer um contraponto no texto e mostrar para você como nós temos a oportunidade, ou tínhamos a oportunidade, ou teremos ainda a oportunidade de adorar a Deus dentro da igreja. De poder estarmos juntos louvando a Deus, de engrandecer o nome de Deus, mas por essa doença, esse Covid-19, nós estamos impossibilitados. Essa restrição que o governo estadual, o governo de São Paulo deu de só ter auxílio para membros de uma forma individual, sem prestar culto a Deus, sem poder adorar a Deus. E eu tirei um tema desse Salmo 122 que eu queria compartilhar com você. Na verdade, é uma pergunta para você. E essa pergunta é assim: o dia em que a igreja não estará mais lá? O dia em que a igreja não estará mais lá. A minha pergunta para você é o seguinte: a sua vida pessoal, eu creio que em alguns momentos, olhando para esse Salmo 122, no começo da sua conversão você tinha esse prazer de adorar a Deus.
poder de louvar a Deus, de agradecer o nome de Deus. Mas em um determinado momento nós vamos crescendo na nossa intimidade, muitas vezes com Deus, na nossa intimidade com o culto, intimidade com os irmãos. E num determinado momento, às vezes, nós falamos, mais um dia nós temos que ir na igreja. Mas vai chegar um dia que a igreja não vai estar mais lá. A igreja não estará, pode ser que o prédio esteja, mas nós não teremos oportunidade de adorar a Deus dentro do prédio. E quando esse dia chegar de não ter tempo ou não poder adorar a Deus, porque a igreja está lá, mas nós não poderemos nos reunir mais. Nossa, Orlando, você é muito pessimista. Não, eu sou realista. Se é uma coisa que o inimigo já está fazendo e usando esse convite para isso, é fechar as portas da igreja e não deixar nós nos congregarmos. De não adorar a Deus. De não se alegrar. Porque mesmo a igreja aberta, muitos iam na igreja como rito religioso. E não iam muitas vezes com o rito de adoração. Esse rito da adoração deveria estar em nosso coração sempre. Mas aqui nesse salmo, nós percebemos que Davi está dizendo que os peregrinos estão chegando. E ele mesmo, como rei, tem o prazer de estar na casa de Deus, de se alegrar. Mas temos muitas atividades em nossa vida pessoal, em nossa vida particular, que muitas vezes nós achamos tanto tempo para muitas coisas, menos para adorar a Deus. Mas se continuar as coisas assim, uma reflexão que eu quero que você faça é: a igreja pode não estar mais lá. Você não vai ter mais esse momento de você se preocupar com o seu domingo de manhã ou domingo à noite, de precisar ir na igreja, porque a igreja vai estar fechada. Você já parou para pensar um mundo sem um local aonde nós nos encontraremos? Não existe mais, não vai existir mais se a gente continuar do jeito que nós estávamos. Nós precisamos buscar a Deus e se alegrar na oportunidade de ainda ter a igreja e o altar de Deus. No Salmo 122, o salmista diz que todo mundo se alegra ir para Jerusalém. Todo mundo se alegra estar na casa de Deus. É um momento onde todo mundo se protege, é um momento onde todo mundo adora, todo mundo louva. Mas e se não tiver mais a igreja hoje? Teremos essa oportunidade? Teremos essa oportunidade de ir até ela, dobrar os nossos joelhos e adorar a Deus, ou não vai estar mais lá? Não precisa mais. Resta-nos fazer isso em nosso lar, em nossa casa e com a nossa família. O que realmente é verdade. Nós podemos fazer. Mas e se a igreja não estiver mais lá? O que será de você? Você não sobrevive à sua fé por causa da igreja, você sobrevive à sua fé por causa de Jesus. É Jesus que nos alimenta, é Jesus que nos instrui. Mas e se a igreja não estiver mais lá? Não precisarei mais evitar os amigos, afinal, né? Não há mais igreja para que as pessoas me convidem a ir a se restaurar ou se mudar o meu estilo de vida. Não vou precisar ir nos cultos, não vou precisar adorar a Deus, pagar vexame, né? Dizer para o irmão, eu te amo. Dou um abraço em você. Não vou precisar pagar esse mico mais. Não é? Puxa, muitas pessoas fazem isso, falam isso. Nossa, pastores, dirigentes, nossa, olha para o seu irmão e diga, você é importante. Não precisar fazer mais isso? Não vou precisar, eu vou poder dormir no domingo de manhã, dormir mais cedo no domingo à noite. Agora eu ganhei um tempo livre, né? Porque a igreja não estará mais lá. Eu queria fazer essa reflexão com você, meu irmão e minha irmã. Porque nos dias atuais que estamos vivendo, embora esse texto fale da alegria de poder estar no templo de Deus e adorar a Deus, o contraponto disso é quando a igreja não estará lá para nos receber mais. E está na hora da gente dar valor
A igreja de Cristo. A igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, a igreja não é de nenhum líder. A igreja é de Jesus. E a igreja é sua. Você pode aproveitar com alegria, querer e desejar a volta de estarmos adorando a Deus, louvando a Deus. Por isso eu queria clamar a toda a igreja a orar ao Senhor, pedindo que o Senhor proteja a igreja dele, pedindo que o Senhor proteja os fiéis da igreja dele, os membros que estão sofrendo, que é dele, não é do pastor e nem de nenhum líder. E se a igreja não estiver lá, meu irmão, como será a nossa vida? Por que será que Jesus nos deu a chance de ver uma igreja forte, uma igreja que se restaura pelo Espírito Santo? Ele deu a ferramenta necessária para a igreja, o Espírito Santo. Só que muitas vezes nós não estamos usufruindo do Espírito Santo. Não estamos usufruindo da oportunidade de estar com os irmãos. Não estamos sendo felizes. A igreja deve ser um lugar de amor. A igreja deve ser um lugar não de divisão. A igreja deve ser um lugar de unidade, de propósito, de carinho e de muito amor. A igreja não deve ser usada como um puxadinho do meu lar, para eu poder fazer o que eu quero. E aqui Davi está dizendo como é alegre. Alegrei quando me convidaram para ir na casa de Deus. E eu queria refletir com você algumas aplicações desse texto e fazer um contraponto para você entender a importância de estar na casa de Deus. Que nós podemos aprender com esse Salmo 122 cinco coisas interessantes se a igreja não estiver lá. Que esse Salmo 122 é muito claro quando ele fala de Jerusalém e da igreja no templo que habitava dentro de Jerusalém. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que se a igreja não estiver mais lá, será que eu serei feliz? E você pode perguntar para mim, lógico, Orlando, que eu serei feliz. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho tudo. Sou feliz. Será? Será? Olha o que diz no versículo 1. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha o que Davi está dizendo. Eu fiquei contente quando alguém falou para mim, eu vou na casa de Deus. E é lá na casa de Deus, essa situação do verbo hebraico, quando ele fala de alegria, alegrei-me, está dizendo, é um deleite empregado ao descrever a atitude de todos que chegavam a Jerusalém. Quando nós chegamos à igreja de Cristo, sabemos que Cristo está lá. Lógico que Cristo está em todo lugar. Ele é soberano, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar. Mas é o lugar onde a igreja se une, o mistério da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é coletiva, somos todos juntos igreja. E ao mesmo tempo eu sou igreja de uma forma singular, individual. E quando nós nos unimos, nós seremos mais felizes porque nós temos esperança de ir para algum lugar que é celestial. A casa de Deus, júbilo. Aqui Davi fala do júbilo do peregrino. Nesse salmo, ele contrasta de uma grandeza da alegria, ao mesmo tempo uma tristeza daqueles que não podem adorar a Deus. No momento de ver a igreja fechada, é um momento de tristeza, um momento de angústia, de não poder ter contato com os irmãos que precisam do nosso apoio, da nossa adoração a Deus juntos. Eu creio que para ser feliz plenamente, Jesus tem que estar em meio à minha vida.
em meu caminhar. E se a igreja não estiver mais lá? Eu creio que muita gente está hoje encurvado no chão em tristeza, porque adorava estar no culto, a estar numa missa, a estar adorando a Deus. Mas hoje nós não podemos. Mas ainda temos esperança que isso vai acontecer. Mas, e se não estiver? Essa é a minha pergunta para você. E se a igreja não estiver mais lá? Será que eu serei feliz? A própria palavra de Deus diz que seremos felizes plenamente se Jesus habitar na nossa vida e no nosso coração. Poder cultuar a Deus, poder engrandecer o nome de Deus, poder exaltar a Deus, poder levantar as mãos, poder bater palma, poder abraçar, poder beijar, poder dizer ao outro: você é importante para mim. A primeira coisa que eu entendo é que eu preciso do Senhor. Eu preciso da igreja, porque a igreja é dele. E eu faço parte, você faz parte da igreja de Cristo. Ore pela igreja do Senhor. Ore pelos irmãos que precisam da nossa adoração e também precisam do nosso conforto. Segunda coisa que eu aprendo aqui no Salmo 122, que eu queria compartilhar com você, é que se a igreja não estiver mais lá, além de sermos felizes, também nesse versículo 2 diz: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Sabe o que é interessante nesse versículo 2? É que todos os peregrinos que chegaram em Jerusalém tinham algo em comum: vamos adorar a Deus no templo. E quando eles entravam em Jerusalém, pela cidade de Jerusalém saber, todos tinham a certeza que Deus abençoava aquela cidade e as portas se fechavam, estavam protegidos. Por isso que ele fala da cidade edificada, protegida. Só que se a igreja não estiver mais lá, será que terei a proteção dos meus irmãos e da minha família perante a todos que me recebem todos os dias? Com a igreja fechada, eu não posso chegar todos os dias e encontrar as pessoas que me recebem na porta. As pessoas que dizem graça e paz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Ah, que saudade. Quando a igreja não estiver mais lá, Salmo 122 fala que a igreja é a oportunidade que os peregrinos tinham de ir adorar a Deus. Lá em Jerusalém, no altar de Deus. Mas e nós hoje? Sem podermos cultuar a Deus dentro da igreja, louvar a Deus, exaltar o nome dEle? Será que eu terei a proteção necessária junto com os meus irmãos? Se a igreja não estiver mais lá. Por isso, meu irmão, quando ele fala no versículo 2, os nossos pés estão dentro das portas, ó Jerusalém, fechou as portas, estou aqui dentro, estou protegido. Eu sei que na casa de Deus ninguém põe a mão. Homens maus podem fazer coisas ruins contra a casa de Deus. E muitas vezes Deus permite que isso aconteça. Porque Deus quer trabalhar em nós. Mas uma coisa é a realidade. É que dentro da casa de Deus, dentro das portas, como diz aqui de Jerusalém, há um entusiasmo puro, quase até infantil, nessas palavras, porque é uma sensação que é irreal quando nós estamos na presença de Deus. Esse salmo demonstra a alegria da descoberta de poder cultuar a Deus. Sentar-se na cadeira, de saber que Deus está ali, que o Espírito Santo está falando comigo, através de homens, mulheres de Deus, com cânticos, adoração, louvores,
coração palpita, lábios entoam. Mas e se a igreja não estiver mais lá? Como será? O Espírito Santo muitas vezes toca no nosso coração dizendo: olha, eu sou a ferramenta que você mais precisa. E eu estou em você, eu não estou dentro da igreja. Só que a igreja é você. Você que está do outro lado desse telefone, você é a igreja de Cristo. O Espírito Santo está dentro de você. E eu creio que espero que você esteja ansioso de poder voltar a cultuar a Deus dentro da igreja. Porque se você não estiver ansioso para isso, creio que você já está se acostumando com o momento que nós estamos vivendo, porque a igreja pode não estar mais lá. E você está tranquilo, como se isso fosse normal. E não é normal. Jesus veio fundar a igreja dele. E Jesus quer que a igreja dele, você, eu, busque ansiosamente a estar adorando a Deus e engrandecendo o nome de Deus. Assim como os peregrinos no versículo 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Vou traduzir esse versículo para você. A minha vida dentro da tua casa é a melhor opção que eu tenho. Linguagem de hoje. Não é interessante? Mas e se a igreja não estiver mais lá? Será que não está na hora de eu aproveitar esses momentos e orar pela igreja e tentar fazer de tudo para estar adorando a Deus? Eu sei que a igreja não pode abrir por causa desse decreto estadual, mas você é a igreja de Cristo dentro da sua casa. Enquanto a igreja não está de portas abertas, você é a igreja. Adore a Deus, louve a Deus, agradeça o nome de Deus, busque estar com todos em Deus. E busque o desejo de adorar a Deus dentro da casa dele. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto que eu queria compartilhar com você nesse sábado à noite, está no versículo 3 e versículo 4. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, ou seja, uma cidade projetada e protegida. Versículo 4, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? É que se a igreja não estiver mais lá, além da falta de felicidade e também a falta da proteção, será que teremos motivos para dar graça? Será que temos motivos para aprender da graça? Será que temos motivos para testemunhar a graça? Será que temos razões o suficientes para dar testemunho de Deus em nossa vida? Em nossa caminhada? Se a igreja não estiver lá, será que temos motivos o suficiente para dar graça? Eu sei que da sua casa você dá graça. Eu sei que da sua casa você exalta a Deus. Mas aqui fala que o visitante ficava abismado com essas grandes construções que Jerusalém tinha, inclusive o templo. Mas é interessante, sabe o que é mais interessante de tudo isso? Quando ele fala que sobem as tribos do Senhor, ele está falando, lógico, um contexto específico, as tribos de Israel, mas no contexto de você trazer para o nosso dia a dia, quais são as tribos que Deus espera, os cristãos, eu e você, para estarmos na casa de Deus e testemunhando a graça de Deus, a graça de Jesus. Note que a cidade de Jerusalém era uma cidade santa, onde possuía a Arca da Aliança. Mas hoje, meu irmão, aqui no Brasil, aqui em São José, por onde anda aquele homem e aquela mulher que oram a Deus? Sabe por quê? Porque na casa de Deus há muitos intercessores. E é na casa de Deus onde os cristãos se reúnem, que podem interceder
podem testemunhar a graça de Jesus, porque muitos oraram e outros se realizaram, porque Deus foi fiel. Mas e se a igreja não estiver mais lá? E se a igreja não estiver mais lá? E agora? O que eu vou fazer? O que faz uma ovelha que fica longe do pastor das ovelhas? Ela se perde. Há guerras querendo a minha vida, que o inimigo faz isso. E muitos acabam entendendo que dar graças a Deus significa uma declaração pública da sua fé em Jesus. Agora nós não precisamos mais pagar esse mico, né, de testemunhar na presença de todos que estão ali, né? A igreja está fechada. Mas e se ela ficar fechada de uma forma definitiva? Não preciso mais pagar o mico? Ou sinto falta de testemunhar a graça de Jesus que tem feito em minha vida, em minha família? E todos que estão ali, quando eu expresso, as pessoas oram, intercedem, impõem as mãos, clamam. Mas a igreja não está mais lá. E a minha pergunta para você, meu irmão e minha irmã: o povo de Deus precisa estar adorando a Deus e orando a Deus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Todos nós precisamos um dos outros e de Cristo também. Sinta falta de estar congregando, sinta falta de estar juntos. Sinta no seu coração o desejo de buscar a Deus e saber que estando na casa dele é o melhor lugar de tudo. Se nós nos acostumarmos com isso, é o que o inimigo tem feito, que nós acabamos nos associando e acostumando com essas situações como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso que eu estou falando para você por esse meio de comunicação tem o lado positivo, porque a igreja está fechada, mas eu posso ir até a sua casa levar uma palavra de Deus. Mas existe o outro lado da moeda, que é o conformismo. A adaptação aos meios mais tranquilos. Eu não preciso levantar cedo. Eu não preciso me esforçar. Eu não preciso trocar de roupa. Eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente vai ter o culto. Eu levanto, eu sento, tomo café e assisto o culto. E a minha pergunta para você: aonde está a adoração do servo ou a serva de Deus, quando nós não temos nenhum sacrifício para poder adorar a Deus? O que é adoração a Deus? O que é dar graças a Deus? É que aquilo que eu estou fazendo é para a honra e glória dele. Mas, se continuar assim, a igreja não vai estar mais lá. Eu não estou falando da igreja metodista livre apenas. Eu estou falando de todas as igrejas de Cristo Jesus. Não importa a denominação, porque a denominação é do homem. O que importa é a igreja do Senhor, que somos todos nós. E se a igreja não estiver mais lá? Quarta coisa que eu aprendo nesse texto que eu queria compartilhar com vocês está no versículo 5, fazendo um contraponto ao Salmo 122. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. E isso aqui é uma das coisas mais importantes nesse salmo. Sabe por quê? É que se a igreja não estiver mais lá, será que nós não daremos conta do que fazemos? A igreja, eu dou conta da minha vida pessoal a Deus, não para a igreja. Mas há muitos irmãos que acabam me vigiando e eu não quero dar conta da minha vida para eles. A vida é minha. Eu não tenho que abrir mão das coisas que eu gosto de fazer por saciar a vontade ou desejo de um irmão. Não, você não precisa mesmo. Mas a minha pergunta é: em Jerusalém, quando fala no versículo 5, pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi,
está dizendo o seguinte: o rei, ao levantar o seu cedro, ele vai trazer juízo, seja religioso ou civil. E nós devemos temer o juízo de Deus, não do homem. O homem pode não deixar nós abrirmos a igreja, mas nós somos a igreja onde nós estamos. E até não abrir a igreja, nós adoraremos a Deus. Louvaremos o nome dele, seja em praça pública, seja na rua, seja por internet, seja pelos nossos meios de comunicação, não importa. Eu louvarei a Deus. Porque eu sei que antigamente, antes de essa pandemia chegar, eu não via mais, por exemplo, pessoas me condenando, me julgando. Antes da pandemia eu via. Depois da pandemia eu ouço isso. Só que você também não ouve a paz do Senhor. Graça e paz no corredor da igreja, na porta da igreja. Você não ouve a palavra de Deus mais. Quando você está lá sentado, Deus usando um servo ou uma serva para dizer a você se você está certo ou errado, porque o Espírito Santo está usando aquele homem ou aquela mulher. Talvez eu possa dizer para você agora, se a igreja não estiver mais lá, e alertando você pelos percalços que isso pode acontecer. Mas eu quero dizer a você, ninguém foge do juízo divino. Ninguém foge da mão que é poderosa de Deus. Isso não vai só se concretizar dentro da igreja, isso se concretiza quando Deus quiser e no momento dele, no kairós dele. Mas e se a igreja não estiver mais lá? Será que Deus vai ainda usar servos e servas, através do Espírito Santo, para nos orientar a parar de praticar o que não agrada a Ele? Ou será que a gente já está acostumado que, não tenho ninguém para me condenar mais, não tenho ninguém para apontar o dedo para mim, não tenho ninguém mais para aquele que me joga no chão e acaba falando coisas para mim. Não tem aquele que faz mais isso. Mas Deus faz. Não é só dentro da igreja, é fora. Mas às vezes, muitas vezes, Deus usa homens e mulheres, através do Espírito Santo, para nos advertir. Para que o juízo de Deus, que também é justo, nos oriente a não cair nas injustiças desse mundo e ao mesmo tempo ser fiel e ser santo, separado, para não errar no juízo final de Deus. E se a igreja não estiver mais lá? Eu quero trazer essa reflexão para você no Salmo 122 e fazer esse contraponto, para você entender como o povo que era peregrino adorava a Deus, se alegrava em ir até Jerusalém adorar a Deus. Mas hoje nós estamos apáticos. Estamos nos acomodando, estamos tudo bem. Eu sei que a gente não pode congregar por esse motivo desse Covid, eu sei. Mas o desejo no coração deve persistir, deve queimar a tal ponto de eu querer estar lá, de eu sentir falta. Falta do meu irmão, falta da minha irmã, falta das crianças correndo, escola dominical, pastores, homens e mulheres adorando a Deus todos juntos, sem etnia, sem cor, sem apenas homens e mulheres, infiéis sim, mas que buscam a graça de Jesus e se alegram por estarem juntos para adorar a Deus. E a última coisa, meu irmão, desse Salmo 122, que eu queria compartilhar com você, é que se a igreja não estiver mais lá, versículo 6 ao versículo 9 diz assim: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem.
A casa de Deus só subsiste por causa do Espírito Santo de Deus e por causa de Deus. A paz de Jerusalém é um lugar onde nós podemos adorar a Deus, que é a casa dele. E se a igreja não estiver mais lá, será que teremos a devida paz? Note no versículo 6, orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Todos, vou repetir de novo, todos que lutam contra a igreja sucumbirão. Porque estão lutando contra o próprio Deus. Todos que lutam com a igreja de Cristo cairão em desgraça, porque o Senhor é o dono da igreja. Mas o lugar que nós precisamos de paz é estarmos juntos orando na cidade de Deus, que é a casa dele. E pela graça dele, o desejo de poder adorá-lo, de engrandecê-lo, vamos fazer enquanto temos tempo. Vamos fazer enquanto podemos. Vamos parar de brigar, vamos parar de dividir, vamos acrescentar. Vamos levar amor. Vamos levar alegria. Porque há 3 coisas importantes que a gente esquece. 3 coisas fundamentais da nossa vida que a gente deixa passar. Sabe o que é? Primeiro é o tempo. Segundo, o amor. E terceiro, a morte. Tempo, amor e a morte. São 3 coisas que nós não podemos fugir. Ainda dá tempo. Porque o amor de Cristo está sobre todos nós, até a morte chegar. Por isso, eu peço a você, clame a Deus, ore a Deus, para que o Senhor faça passar tudo isso e que nós possamos congregar e adorar ao nosso Deus. Porque vai chegar um dia, espero que já tenha chegado, que é a conclusão dessa mensagem, o contraponto do Salmo 122, que eu queria compartilhar com você. Que você vai dizer o seguinte: a ficha caiu. Qual a ficha caiu? Acho que a igreja não era tão longe assim. Acho que a minha agenda não é tão lotada que eu não possa cultuar a Deus um momento só no domingo. Acho que eu poderia amar mais aqueles que estão comigo ali adorando a Deus. Está na hora da gente cair a ficha e ver que não é só o Covid. O Covid está trazendo a todo mundo a aceitação e sendo morno na fé. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que ele vomita quem é morno. Ele quer o que é quente e aquele que é frio ainda tem chance de ser quente. Mas aquele que toma lá, dá cá, vai, não vai, é ou não é, adora ou não adora, esse é o morno. E eu creio que você não é assim. Mas a minha reflexão de hoje, meu irmão e minha irmã, que você tenha no seu coração, olhando para o Salmo 122, que todos ficavam alegres de irem para Jerusalém, lá no templo, adorar a Deus. Mas eu queria refletir com você o dia que a igreja não estará mais lá. Até chegar esse dia, precisamos cultuar a Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos adorar a Deus. Está prestes para esses dias acontecerem. Não quero falar uma palavra de desânimos para você e nem de alerta, mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que a gente está ficando tão acostumado, como aquele sapo que mergulhou numa bacia e essa bacia foi colocado fogo embaixo dela. E o sapo começou a ver que estava começando a ficar quentinha a água, foi acostumando, ficou morninho, acostumando. Chegou uma hora, ele queria sair, mas não conseguia mais, porque ele estava acostumado àquela água quente e acabou sendo cozido. O inimigo está fazendo isso com a gente. Está tentando cozinhar a gente na água morna, esfriando a nossa fé,
acostumando a não ter mais culto. Para que assistir live? Bobeira. Assiste outro dia, tá lá gravado. Para que eu estar junto naquele momento ao vivo de poder adorar a Deus, louvar a Deus? Não preciso. Eu vou ver depois eu vejo. Não separa um tempo para ter comunhão com Deus. Mas vai chegar o dia que a igreja não vai estar mais lá. E você não vai poder fazer mais isso. Que nós possamos aproveitar esses dias para a honra e glória de Jesus. De poder adorar a Deus, como diz o Salmo 122. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, meu irmão? Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Espero que você continue intercedendo pela Igreja de Cristo, pelos membros da Igreja de Cristo, que você continue buscando a Deus por muitos que estão passando momentos difíceis, que eles contam com a sua oração. Hoje nós não estamos juntos, fisicamente falando, mas espiritualmente estamos juntos, unidos pelo sangue de Cristo, que morreu na cruz e comprou a Igreja de Cristo com o sofrimento dele. E que nós possamos sempre buscar a esse Deus enquanto a igreja está aberta. Aberta no sentido de ela ainda tem oportunidade de estarmos juntos, para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Eu queria pedir que você ore comigo pelos aniversariantes dessa semana, por gentileza. Vamos orar pelo pastor Eduardo Arata, que comemora mais um ano de vida, dia 14/3. A Carla Abe, dia 16/3. A Patrícia Abe, também 16/3. A Araci Hatayama, 17/3. A Noriko Akama, 17/3. E a dona Cleide Camargo, a mãe do Rubens, 18/3. Que possamos orar por esses irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida. Vamos aproveitar, adorar a Deus, louvar a Deus, pedir pela Igreja de Cristo e por essas vidas que comemoram mais um ano de vida. Ore comigo, por favor, em nome de Cristo Jesus. Pai Celeste, nós te damos graça, Senhor, por esse sábado que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor ainda nos dá a oportunidade de saber que a Igreja de Cristo é viva, que ela é poderosa, Pai, porque o Senhor a comprou. Nos dá a chance de podermos ter o desejo de voltar a cultuar a Deus, de louvar a Deus na sua casa. Que possamos nos unir em oração, Pai, por aqueles que estão enfermos em nome de Cristo, por aqueles que estão desempregados em nome do Senhor, para aqueles que precisam do consolo do Teu Espírito, como os filhos da pastora Yami Sansei. Esteja, Pai, cuidando dessas vidas, esteja trazendo a Sua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre todos nós. E que possamos ter o desejo ardente no coração de poder voltar a cultuar a Deus no Seu altar. Obrigado, Jesus, por este dia. Obrigado por esses que comemoram mais um ano de vida, Pai. Esteja abençoando, Senhor, de uma forma poderosa, trazendo graça e paz para mais um ano que comemoram de aniversário. Que Sua mão Sua mão que é poderosa pode proteger essas vidas, trazer realizações, sucessos nas suas caminhadas, principalmente espiritual, e que eles possam crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esse sábado. Nos ajuda, Pai, a adorar a Deus e aproveitar enquanto a igreja está lá. Em nome de Jesus que eu louvo e agradeço, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de ir até a sua casa, de compartilhar com você a palavra do Senhor. Espero que esse Salmo 122 tenha tocado no seu coração e que você entenda que a igreja ainda está lá. Aproveite essa oportunidade de adorar a Deus e buscar a esse Deus supremo. Que Deus te abençoe, que você seja muito abençoado e protegido pelo Senhor. Esteja sempre dando a oportunidade de irmãos contarem com a sua oração e a sua intercessão também. Muito obrigado a todos que estão comigo. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço.
Um grande abraço a todos, um beijo no coração, espero você amanhã, às 9h30 da manhã, para nós adorarmos a Deus todos juntos, também às quartas-feiras, às 20 horas, sexta-feira, às 17 horas e sábado, às 19 horas. Deus abençoe, um grande abraço a vocês, um excelente restinho de noite e um maravilhoso domingo, em nome de Cristo Jesus. Fique com Deus!